Alto frequenta uma escola de magia, um lugar bem parecido com a escola de Harry Potter. Ele é um ótimo aluno, tirando uma matéria: invocação. Como está indo mal só nessa disciplina, ele ganha uma chance extra para invocar algo. Se tudo der certo, ele vai precisar fazer um pacto com a criatura invocada para que ela se torne seu familiar. Um dia, na biblioteca, um livro cai bem na cabeça dele. Mas calma, não é uma bíblia. Para a sorte dele, é um livro de invocação super completo. Ele corre para o quarto, desenha um círculo mágico e manda ver no ritual. Cruz credo, diria minha vovó. A invocação funciona direitinho, mas, em vez de um bichinho fofo, sai uma garota nua de dentro da fumaça. Ela é um demônio, ou melhor, uma gostosa demônio. Essa espécie de demônio é famosa pelo poder absurdo e pela, digamos, falta de vergonha. O nome dela é Vermelho, mas ela não vai machucar o Alto. Afinal, ela ficou presa por tanto tempo que está até agradecida por ele tê-la libertado. Então, surpreendentemente, Alto inicia um pacto que transforma Vermelho em sua familiar. Com esse pacto, Alto meio que se torna o mestre dessa charmosa demônio. Vermelho, sem ter muita escolha, aceita a situação, dizendo algo como: contrato é contrato. Em troca, ele daria um pouco do seu mana, e rola até um beijo de língua. O garoto fica surpreso, mas ela explica que fez isso para absorver a energia mana dele, que é tipo o chakra, só que com magia. Alto tem um mana super poderoso, e essa é mais uma razão para ela estar ao lado dele. Mais tarde, Alto vai à aula mostrar ao professor que conseguiu completar a invocação. Só que ele esconde que Vermelho é um demônio, dizendo que ela é apenas uma humana, já que o pessoal não curte muito demônios. Ele também se preocupa que isso possa dar problema para ele. O professor fica meio cético, já que nunca ouviu falar de alguém fazer um contrato familiar com outro humano. Para provar que não era lorota, Vermelho mostra o símbolo que comprova o contrato deles. E foi assim que, com um pouco de insistência, eles aceitaram, e o Alto conseguiu passar de ano. Lilia, amiga de Alto, fica um pouco chateada ao ver o carinho de Vermelho com Alto, sentindo um certo ciúme. Então, ela a desafia para um duelo divertido. Se Lilia vencer, Vermelho promete maneirar nos carinhos com Alto. Mas se Vermelho ganhar, terá que fazer o que Alto pedir. Vermelho, sem hesitar, aceita o desafio. Lilia usa uma criaturinha mágica para atacar, mas Vermelho se defende e vence o duelo com um contra-ataque poderoso. Alto, aproveitando a vitória de Vermelho, pede que as duas se tornem amigas. Lilia, mesmo um pouco relutante, acaba concordando, embora ainda não simpatize muito com Vermelho. Um dia, Alto e Vermelho estão passeando quando, de repente, um dragão enorme surge em sua direção. Vermelho o impede de um jeito surpreendente, deixando Alto um pouco assustado com a situação. Depois, eles participam de uma recepção aos alunos do segundo ano, mas a atenção de todos está voltada para Vermelho, então Alto a pede para ser um pouco mais discreta da próxima vez. Mais tarde, Lilia procura Alto para comentar que a familiar dele está chamando muita atenção. Nas aulas, os professores explicam a importância de cuidar bem dos seus familiares invocados, pois negligenciá-los pode levar à perda da conexão. Por isso, Alto se esforça para cuidar de Vermelho. Os encontros entre Alto, Lilia e Vermelho continuam acontecendo, sempre com um clima de tensão entre as duas garotas. Alto, um tanto distraído, não percebe os sentimentos de Lilia por ele e se pergunta por que as duas vivem brigando. Nesse instante, aparece um rapaz chamado Rex, um domador de dragões, furioso porque o dragão do seu irmãozinho foi mandado para longe mais cedo. Rex a desafia, achando-a fraca, mas ela retruca, confiante, dizendo que vai derrotá-lo. A luta parece difícil, mas Rex surpreende a todos invocando um dinossauro enorme para acabar com eles, especialmente com a waifu. Alto se coloca na frente para protegê-la, o que a deixa ainda mais interessada nele. Com um abraço cheio de energia, eles ativam seus poderes e vencem a batalha. Mais tarde, no quarto, Alto explica para a waifu que prefere evitar chamar muita atenção para não atrair problemas. Ela, entediada, não entende o sentido de frequentar a academia. Curiosa, ela pergunta a Alto o que ele realmente quer da vida. Ele pensa um pouco e revela que seu sonho é se tornar um grande feiticeiro. Ele explica que existem diferentes níveis de magia: ouro, prata, bronze e aprendiz. Pouquíssimos conseguem alcançar o nível prata. Ela pergunta se ele almeja o nível prata, mas ele sonha ainda mais alto. A academia recompensa os magos de nível ouro, que contribuem para a ciência da magia, elevando-os ao nível platina. Então, Vermelho o abraça carinhosamente, transmitindo todo o seu apoio. Ela promete ajudá-lo em tudo para que ele realize seus objetivos. Em um momento de intimidade, ela se aproxima e demonstra todo o seu afeto. No dia seguinte,
Vermelho estava radiante, enquanto Alto se sentia esgotado. No caminho, encontraram Lilia, que logo culpou Vermelho pela aparência cansada de Alto. De repente, um garoto chamado Marks, acompanhado de sua dedicada serva Cheryl, de outra turma, apareceu para parabenizar Alto por sua vitória sobre um veterano. Marks, empolgado, desafiou Alto para uma rivalidade amigável. Justamente quando a empolgação estava no auge, o professor dele surgiu com a notícia de que o diretor queria conversar com Alto, Lilia e Cheryl para escolher o representante do segundo ano. O desafio? Conseguir uma flor de fada antes das 18 horas. A aventura ganhou um participante inesperado. Marks, que, um pouco chateado por não ter sido escolhido devido às suas notas, decidiu se juntar ao grupo. Apesar de um desempenho um tanto desajeitado, com Cheryl sempre pronta para salvá-lo, a jornada se tornou mais divertida. Alto, Vermelho e Lilia finalmente localizaram a flor, protegida por um temível chupa-cabras. Lilia, com sua inteligência brilhante, teve uma ideia: usar uma poção que a deixaria invisível, originalmente destinada a se aproximar de Alto. A única desvantagem era a necessidade de se despir para que a poção funcionasse. Felizmente, o chupa-cabras estava resfriado e seu olfato não a detectaria. Mas, em um instante de azar, ela foi descoberta. E Alto, num momento heróico, a salvou do ataque da criatura. Lilia, com a flor em mãos, decidiu entregá-la a Alto. No entanto, o efeito da invisibilidade se dissipou, revelando tudo a Alto em detalhes impressionantes. A flor então caiu, sendo prontamente apanhada por Cheryl, que passava por perto. No final das contas, Alto e Lilia concordaram que seria melhor Cheryl ficar com a flor. Vermelho, observando Alto com admiração, sentiu orgulho ao vê-lo progredir em direção ao seu objetivo. Vermelho e Alto dão um passeio enquanto saboreiam um lanchinho delicioso. Vermelho não consegue parar de elogiar a comida, já que não tinha acesso a essas delícias em sua época. Alto, curioso, percebe que sabe pouco sobre o passado de Vermelho e decide perguntar. De repente, vários dragões rasgam o céu, seguindo uma garota que se revela ser uma cavaleira de dragões do grupo de Rex, aquele garoto que eles já haviam enfrentado. Mais tarde, o grupo todo se reúne na academia para um treino animado. Marks não consegue conter a empolgação ao falar de Chris, a líder e fundadora das Cavaleiras de Dragão, que também é uma maga nível ouro. Alto fica impressionado ao descobrir que há uma estudante com um nível tão alto ali. Enquanto isso, no vestiário, Lilia compartilha sua frustração com Cheryl, confessando que ainda não simpatiza com Vermelho. Ela acha estranho que Alto tenha uma humana como familiar e desconfia de que Vermelho não seja uma novata. Determinada, Lilia decide investigar a verdade sobre ela. Cheryl, com um sorriso, pergunta se Lilia sente algo por Alto, mas Lilia se esquiva, dizendo que ele é apenas seu amigo de infância. Cheryl a incentiva a se apressar em confessar seus sentimentos, pois quanto mais tempo passar, mais difícil será. Lilia, Alto e Vermelho se reúnem com o conselho estudantil, que é super talentoso, até mais que os professores. Chris e Vermelho trocam olhares marcantes. Mais tarde, enquanto Alto relaxa no banho, Vermelho aparece para oferecer ajuda. Ela diz que se ele quiser vencer aqueles caras, ela pode ajudá-lo aumentando seus poderes. Em outra cena, Chris confronta Rex de um jeito bem desagradável, porque não consegue acreditar que um novato os tenha derrotado. O irmão de Chris explica que a vantagem de Rex vem de sua familiar, que é uma humana, e isso desperta ainda mais o interesse de Chris por Alto. Chris continua provocando Rex, que tenta se defender, mas acaba machucado e precisa ir para a enfermaria. Alto vai visitá-lo e percebe que o conselho estudantil é o responsável pelo que aconteceu. Mais tarde, Chris desafia Alto para um duelo, e ele, mostrando muita coragem, aceita. Chris não estava para brincadeira, e logo invocou um dragão guerreiro psíquico ancestral. Vermelho, para dar aquele super boost nos poderes de Alto, tasca-lhe um beijinho de língua, e a batalha começa a esquentar. No início, os ataques de Chris eram bem pesados, chegando a machucar Vermelho, mas ela, sempre provocadora, não se deixava abalar. Alto revidava com ataques poderosos, mas Vermelho estava sempre ali para protegê-lo, incentivando-o a juntar energia mana para um ataque final arrasador. Alto, curioso, pergunta a Chris o porquê de tanta crueldade. Ela explica que as pessoas temem os dragões e que, para ela, o temor é sinônimo de respeito, o que a faz enxergar os outros como inferiores. Chega o momento decisivo. Alto e Vermelho preparam seu grande ataque, enquanto Chris lança o dela. Os ataques se chocam e, quando parecia que a luta terminaria empatada, Chris fica boquiaberta ao ver Alto irradiando uma energia dourada incrível. Com movimentos impressionantes e a ajuda de Vermelho, Alto consegue derrotar Chris. A derrota era difícil de acreditar, mas todos ao redor estavam impressionados com o que acabara de acontecer. Alto havia vencido uma integrante do conselho estudantil, uma pessoa super importante. A partir daí, as garotas começam a olhar Alto com admiração,
o que deixa Lilia morrendo de ciúmes. Logo após a batalha, um professor charmoso se aproxima de Alto para parabenizá-lo pela vitória, mas também dá um toque, alertando que nem todas as batalhas futuras serão fáceis de vencer. Chris, como uma espécie de castigo por ter perdido, é colocada para varrer o chão. É nesse momento que Rex aparece, super surpreso, perguntando como eles conseguiram vencer. Para a surpresa dele, Chris pede desculpas. Marx então pega a vassoura para ajudá-la, mostrando que agora eles estão no mesmo barco. À noite, enquanto Alto dorme, Vermael apronta das suas. Alto acorda meio irritado, dizendo que ela devia fazer essas coisas com quem ela realmente ama. Mas Vermael, toda fofa, diz que o ama e continua com as carícias. No dia seguinte, Alto fica encucado se um demônio pode mesmo se apaixonar por um humano e vai conversar com o professor charmoso para entender melhor. O professor explica que é possível, mas que, na maioria das vezes, rola um interesse por trás, tipo sugar a energia mana da pessoa. Meio tristinho, Alto está jantando com Vermael, mas fica quietão. Aí, num momento mais íntimo, ele pergunta se ela está com ele só por causa da energia mana dele. Ela responde que ama ele de verdade, que só suga a energia porque precisa, senão não sobrevive, e ainda fica chateada porque ele desconfiou dela. E claro, dá aquela sugadinha de mana. Na manhã seguinte, Alto acorda super feliz, porque o que rolou ontem deu um up no astral dele. E Vermelho também está contente. Coitada da Lilia, que não está gostando nada disso e morre de ciúmes. Enquanto isso, em outro lugar, o professor charmoso leva uma de suas alunas para uns amassos, mas a coisa acaba mal, já que depois a encontram congelada de um jeito sinistro. Essa história chega aos ouvidos do conselho estudantil, e um dos membros resolve investigar o caso a fundo. Alto está trabalhando em um relatório detalhado sobre sua familiar, e a Lilia, sempre travessa, tenta sabotá-lo. Só que, em um momento divertido, ela acaba sendo tocada sem querer, em um lugar que a faz se sentir muito feliz. No fim, Alto entrega o relatório. Mais tarde, Chris está sendo espancada novamente, dessa vez por um Rex que parece estar possuído por um demônio. Alto e Vermelho estão no mercado, aproveitando para namorar, quando o irmão de Rex aparece desesperado pedindo ajuda, dizendo que Rex está sendo muito violento com a Chris. Chegando lá, eles veem que Rex está mesmo possuído e batendo forte na Chris. Mas antes que eles possam fazer alguma coisa, a presidente do conselho estudantil, Helena, chega. E com alguns golpes certeiros, derrota Rex e o manda direto para o hospital, salvando a Chris. Depois, eles começam a investigar o caso das vítimas e suspeitam que alguém esteja controlando-os com alguma droga. Chris fica muito chateada e se afasta, porque não aguenta que coisas ruins como essa estejam acontecendo. Lilia está super animada com os exames para se tornarem magos de nível bronze, mas Alto está preocupado com o que aconteceu com o Rex. Lilia tenta animá-lo, dizendo que isso pode trazer muitos benefícios para ele. Vermelho, por outro lado, está um pouco cansada e vai descansar, o que deixa Alto confuso, já que ele percebe que ela tem agido de forma estranha desde o incidente com o Rex. Lilia, super animada, chama Alto rapidinho para irem ao quarto dela assistir um Netflix. Enquanto isso, Vermelho fica sozinha, pensando em como o Rex era forte e perigoso naquele instante. De repente, o professor charmoso aparece e puxa assunto, mas a Vermelho, que não é boba nem nada, já joga na cara que ele é o culpado de tudo. Ele explica que está lidando com uma energia muito forte, que logo vai sair do controle. Aí, ele mostra a sua verdadeira face e, aproveitando um momento de distração, injeta uma poção na Vermelho, fazendo ela perder o controle total. Enquanto isso, Lilia, aproveitando que está a sós com o Alto, tenta dar uns amassos nele, mas o selo que liga ela a Vermelho começa a brilhar e ele corre para ver o que está acontecendo. A galera do conselho estudantil, sentindo a energia mana explodindo, já se prepara para a etiação. Alto chega lá e vê a Vermelho transformada num monstro que mal consegue se controlar. Ele fica completamente chocado com a cena, mas ao ver o professor por perto, ele se acalma, achando que ele está ali para ajudar. Só que, rapidinho, o professor mostra quem ele realmente é, sacando umas correntes para controlar a Vermelho. Alto ficou muito irritado, mas antes que pudesse fazer algo, Vermelho se libertou das correntes. Afinal, seu poder e força são descomunais. O professor, ao invés de se assustar, ficou super empolgado. A injeção que ele deu em Vermelho realmente turbinou ela ao máximo. Alto tentou acalmá-la e Vermelho, livre, tentou atacar o professor, mas Alto se colocou na frente. Ele não queria que ela fosse acusada de assassinato. Acabou levando um golpe no peito e ficou bem machucado. Com suas últimas forças, ele abraçou Vermelho bem forte. E com o poder do amor, que fofo, ela voltou à sua forma original e viu Alto ali, quase sem vida. Vermelho não perdeu tempo. Usando sua energia mana e poderes, ela curou os ferimentos de Alto, trazendo-o de volta à vida. Ela tinha dado um pedacinho do coração dela para ele, então agora eles estavam conectados. Se um morresse, o outro também. O professor ficou ainda mais impressionado com o poder de Vermelho.
e resolveu injetar a mesma coisa em si mesmo, transformando-se num monstro horrendo. Ele atacou, mas para a surpresa de ninguém, Vermeil derrotou ele com um soco só. Ele tentou fugir, mas ela acabou com ele rapidinho. Nem todo aquele poder foi suficiente para vencê-la. Alto acordou e foi logo abraçado por Lilia, que estava super preocupada e chorando por quase tê-lo perdido. Vermeil ficou só olhando de longe. Depois, Vermeil contou para Alto sobre o que fez com o coração dela, explicando que agora eles estavam ligados e que, se ele morresse, ela também morreria. Alto ficou super chateado e perguntou por que ela tinha feito isso, e Vermeil só pediu perdão. O tempo passa, e Vermeil anda meio distante e fria, deixando Alto bem preocupado. Então, ele tem a ideia de comprar algo especial para animá-la. Enquanto isso, Lilia vai conversar com a Vermeil porque já descobriu que ela é um demônio. Vermeil fica super sem graça e começa a se desculpar. Mas Lilia a interrompe, porque a única coisa que ela quer saber é se Vermeil e Alto já ficaram íntimos. Vermeil diz que não, e Lilia fala que não se importa se ela é um demônio ou não. O que importa para ela é se Vermeil é uma boa pessoa, já que ela é importante para o Alto, e a Lilia só quer que ele tenha pessoas boas por perto. Quando Alto chega no quarto, encontra a Vermeil, que começa a conversar com ele e a pedir desculpas pelo jeito que tem agido. Ela explica que se sente assim porque, no passado, acabou machucando e ferindo o coração dele. Mas Alto fala que não está bravo, porque mesmo com tudo isso, ela salvou a vida dele. E aí, sem perder tempo, eles se beijam. A Vermeil volta a frequentar as aulas com o Alto e até ganha um uniforme novinho. Um cara de túnica está comentando com a galera sobre o professor charmoso, dizendo que não valia a pena tê-lo no time. Mas uma bruxa discorda, falando que valeu super a pena, porque as pesquisas dele têm ajudado muito no que eles estão procurando. De repente, um careca aparece para atacar o professor, mas é derrotado rapidinho. Acontece que o cara é o Lolith, a vontade do céu, e a bruxa é a Eleanor, a transportadora, e os dois são nível platina. E para completar, eles estão pensando em dar uma passadinha na escola do Alto. Durante a aula, rola aquela lembrança de que a prova para o nível bronze está chegando e que eles precisam dar um gás nos treinos com seu familiar para mandar bem. Aí o Alto vai treinar com a Vermeil, com uns momentos fofos e tal. Depois, os dois são chamados no conselho. Alto fica meio tenso, achando que vão descobrir sobre a Vermeil, mas a presidente diz que só quer a ajuda dele para achar mais pistas sobre os ataques, tipo o que rolou com o professor charmoso. Eles meio que dão a entender que já sacaram a parada da Vermeil, mas o Alto, cheio de atitude, jura que vai fazer de tudo para apoiar ela, mesmo que isso signifique deixar o sonho dele de lado. Num silêncio, a presidente manda um "relaxa". No fim das contas, eles nem estão tão preocupados com os dois e até convidam o Alto para entrar no conselho. Ele fica meio bugado, sem saber o que dizer, mas a real é que eles querem os dois por perto para ver do que são capazes. E assim ele vira oficialmente parte do conselho. Chega para contar a novidade para os amigos, que super comemoram, fazem uma festa e a Lilia até se inspira para ficar mais forte ainda. Numa caminhada com a Vermeil, o Alto manda a real. Quer ser o mago mais poderoso do mundo. À noite, como sempre, a Vermeil precisa daquele carinho do Alto. E aí, numa reunião do conselho, eles mostram um pedacinho de papel que era do professor Gato. A galera nível ouro não consegue entender as outras pistas, porque é muito difícil. Daí eles sacam que o inimigo é nível platina. Lolith e Eleanor estão juntos e encontram o Kojakumiya, que também é do grupo delas. Eles ficam falando dos outros aliados, inclusive um padre nível platina, que era o mais forte, mas o Lolith já tinha mandado ele dessa pra melhor. Ah, e o Kojakumiya tá criando um bicho super poderoso, impossível de parar. Alto se dedica aos estudos para o exame, mas Vermeil, fiel ao seu estilo, acaba deixando-o exausto no dia seguinte. No grande dia, a primeira prova é controlar o mana para criar uma chama poderosa. Alto está um pouco tenso, mas Vermeil o encoraja. A prova começa, e muitos não conseguem sequer acender uma pequena chama, sendo automaticamente reprovados. Já Lilia demonstra um talento incrível, criando uma chama enorme e mostrando quem manda. Marx quase não passa, conseguindo male-male acender uma chama. Quando Alto faz a prova com Vermeil ao seu lado, a presença da sua familiar humana causa surpresa. No entanto, um dos examinadores de alto escalão tranquiliza a todos, informando que a escola já havia enviado os registros de Vermeil. Alto observa a esfera que controla a chama e percebe que há caminhos que facilitam ou dificultam o fluxo de mana. Mesmo assim, Vermeil o incentiva a escolher o caminho mais desafiador, para provar sua capacidade. Com muito esforço, Alto consegue, logo na primeira tentativa, criar uma chama gigantesca, que chega a ficar roxa e prateada, estourando a esfera. Ele teme ser desclassificado, mas, para sua surpresa, sua performance lhe garante a pontuação máxima. Depois, Alto e seus amigos conversam sobre a próxima prova.
Enquanto caminha com Vermeil, eles encontram um jovem talentoso da prova anterior que, infelizmente, é assassinado por Lolith, que precisa do seu passe para o exame. Alto e Vermeil correm para o local do exame, chegando atrasados. Ao entrarem na sala, percebem um garoto estranho sentado ao lado deles. É Lolith. Enquanto Alto faz a prova, Vermeil, preocupada, espera do lado de fora, torcendo para que tudo dê certo. Alto está concentrado no exame quando repara num garoto esquisito que estava dormindo. E, de repente, acorda e termina a prova rapidinho. Assim que termina, começa a perturbar o Alto. Nisso, um guarda entra avisando que tem alguém infiltrado na prova, disfarçado. De repente, Lolith explode tudo e derrota a segurança. Alto reage rápido e se defende. Bem nessa hora, Vermeil chega e começa uma batalha épica, mas Lolith é muito forte e destrói tudo em volta. Num momento tenso da luta, Lolith agarra Vermeil e a usa como refém. Alto fica furioso e se transforma numa espécie de Super Saiyajin, com uma energia dourada e prateada incrível. A luta fica ainda mais intensa. Vermeil consegue se libertar e também se transforma, mas é presa por correntes. Alto acaba sendo derrotado por um dos cavaleiros de Lolith. Mesmo assim, ele não desiste. De repente, disparam um raio laser que é parado pelo livro onde Vermeil estava selada. Do livro surge uma mulher chamada a Maga dos Começos. Alto já a tinha visto num sonho. Ela é quem selou Vermeil naquele livro. Ela se selou lá por vontade própria, porque é assombrada pelo passado. Você está pronto para aceitar a mulher conhecida como o flagelo mais forte? Ela pergunta para Alto, se referindo a Vermeil. Ele responde que sim, sem hesitar. Lolith, sem perder tempo, ataca, mas eles se teletransportam para outro lugar, a cidade dela 500 anos atrás. Eles estão numa lembrança de Vermeil. Ao longe, eles a veem quando era uma menininha. A pequena Vermeil era muito feliz. Ela vivia com sua pequena família. Um menino, uma menina, um adolescente e uma freira que os havia encontrado e adotado. Eles moravam numa casa simples. Às vezes, mal tinham o que comer, mas ainda assim eram muito felizes. Uma noite, Vermeil pergunta para a freira por que a protegem se ela é um demônio, já que demônios são maus. Mas a freira responde: sim, existem os maus, mas também existem aqueles que não são. Eu te protejo porque você é minha filha, mostrando todo o amor que sentem por ela. Um dia, enquanto brincava, uns garotos maldosos notaram os chifres de Vermeil e começaram a atirar pedras nela. Felizmente, sua irmã mais velha apareceu para defendê-la. No começo, ela ficou um pouco assustada por não saber que Vermeil era um demônio, mas o amor falou mais alto e ela a protegeu com unhas e dentes. Lá de cima, Alto observava o passado de Vermeil, sentindo uma pontinha de impotência. Infelizmente, os boatos se espalharam e as pessoas, tomadas pela raiva, começaram a querer o mal de Vermeil. Sua família fez o possível e o impossível para protegê-la, mas para piorar a situação, uma praga terrível assolou a região. E adivinhem quem culparam? A pobre Vermeil. Em uma noite escura e desesperadora, a família elaborou um plano para que Vermeil escapasse, prometendo que logo se reuniriam a ela. Enquanto fugia, Vermeil caiu no chão, chorando de tristeza. Quase a pegaram e ela descobriu que queriam machucá-la de um jeito cruel. Mas, ao se lembrar dos momentos felizes com sua família, ela se levantou, determinada a salvá-los. Chegando lá, a cena era devastadora. Seus entes queridos estavam... melhor não detalhar. Em um turbilhão de emoções, Vermeil se transformou em um monstro, liberando sua fúria sobre a cidade e, infelizmente, dizimando quase toda a população. Ao voltar à sua forma normal, o remorso a consumiu, pois não conseguia se perdoar por ter tirado tantas vidas. Alto desceu para abraçá-la e consolá-la, dizendo que ela sempre foi boa e que o mundo é que havia sido cruel com ela. Suas palavras curaram as feridas do coração de Vermeil e ela voltou à sua forma adulta. Alto jurou que eles sempre estariam juntos e que ele sempre a protegeria. E assim, as correntes do selo se romperam com um beijo apaixonado, selando o amor dos dois. Essas correntes, e qualquer outra barreira, sumiram, abrindo caminho para enfrentar Lolith de uma vez por todas. Lolith tentou ofender a honra de Alto e Vermeil, mas os dois, com a força da sua união, decidiram enfrentá-lo de cabeça erguida. Lolith, então, invocou um ser místico para atacar. Vermeil e Alto juntos liberaram uma energia incrível, detendo o ataque e derrotando o ser místico de Lolith com um único movimento. A situação fica tensa e Lolith quase faz algo ainda mais perigoso. Mas Eleanor chega a tempo de impedir a briga, lembrando que há prioridades maiores. Lolith se retira, prometendo um retorno em breve. A Maga dos Começos surge com Vermeil e Alto, revelando que o encontro deles não foi por acaso e incentivando-os a viverem felizes e se protegerem mutuamente. Com um adeus, ela desaparece. E como num passe de mágica, os edifícios se reconstroem e os ferimentos somem. Lilia e os outros chegam aliviados ao verem seus amigos bem.
Algum tempo depois, Lilia, Cheryl e Marks comemoram a aprovação no exame de nível bronze. Sentindo falta de alto na celebração, Lilia desconfia que ele esteja com Vermeil. E não é que ela estava certa? Os dois estão juntos, com a relação ainda mais forte e cheia de amor, o que os deixa mais unidos do que nunca. Nos momentos a sós, eles se abrem um com o outro, compartilhando emoções e pensamentos. Agora, a felicidade no relacionamento deles é evidente. Afinal, o amor que sentem é genuíno. E assim termina o nosso resumo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fui!